Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra A Caminho de Jericó, com o palestrante Gilberto Amaro, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Neste momento que nos retoma as lições do Mestre Jesus, fechar nossos olhos físicos e abrir nossos olhos imortais de seres criados por Deus, irmãos em Jesus, para nesse reencontro de almas termos condições, enquanto seres temporariamente na carne, recordarmos com o Mestre Jesus os seus ensinos, para que possamos, além de aprender, fazer de utilidade servindo aos nossos irmãos de caminhada, para que possamos, com nossos corações sensibilizados e nossas mentes aclaradas, compreender o planejamento do nosso modelo e guia. E assim, Jesus amado, sensíveis à tua mensagem da Boa Nova, nos colocamos na casa do caminho, à sua disposição, para que possamos, se formos merecedores, dar seguimento à sua obra, provocando pensamentos, despertando consciências e edificando vidas nessa escola consoladora que prometeste aos Pai amado que ficaria conosco eternamente, recordando o que havia dito e ensinando coisas novas. Assim, a nossa humilde casa se coloca à disposição para servirmos dentro do teu planejamento e não do nosso. Assim, Mestre Jesus, rogamos que seja conosco, hoje e sempre, assim seja. Queridas, o nosso estudo de hoje, reflexão, vamos dizer assim, recordar uma passagem do Evangelho em que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. É aquela passagem do Evangelho que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E é muito interessante porque nós sabemos que a caridade primordial é a caridade moral. Embora a material é um modelo de ensino, é uma maneira de fixação. Eu vou usar aqui os exercícios de Pavlov, né? O psiquiatra lá, psicanalista, o pesquisador, colocou o ratinho no corredor e ele recebia choque no focinho até aprender onde encontrar o alimento, né? Então ele viu que o animal aprendia por uma pressão para não sofrer, mas pelo sofrimento é que ele aprendia. Então, semelhante à estrutura de Pavlov, estamos aqui, né, aprendendo por repetição aquilo que há mais de 2000 anos o nosso modelo e guia trouxe e outros antes dele, mas ele efetivamente representou. E são lições que nos permitem refletir, fazendo uma transposição da época em que Jesus falou essa parábola e é para cá, né? O Jesus não tinha projetor de slide, mídias, né? Mas ele poderia trabalhar a consciência humana. Então as parábolas têm uma beleza porque ela nos vira pelo avesso. E cada qual vai ter um entendimento dentro do padrão cultural que está inserido. Inclusive, não importa a origem étnica, de onde veio, que religião pertence. A parábola remexe, né, com o nosso inconsciente profundo e nos convida a repensar o sentir, o pensar e o agir. Por isso que são temas belos. Então, a casa não seja o desafio, vamos falar a caminho de Jericó. E, inicialmente, né, nós temos o hábito de fazer uma explicação didática do título, né? Nós sabemos o que é caminho, já prestamos muita atenção sobre isso. E por que Jericó? O que significa do ponto de vista geral? Por que foi colocado esse título lá no Evangelho? E por que ele identifica personagens fala de personagens sem identificar claramente as suas posições, tirando o sacerdote e o levita? Então, o tema nos convida a lembrar que caminho é o quê? O dicionarista nos diz que é uma faixa ou porção de terreno ou local de passagem. Olha, nós estamos de passagem na Terra, né? Mais ou menos estreita, que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois ou mais lugares por onde alguém pode seguir. Então, nós podemos seguir aqui nessa existência temporária, nessa porção de terra, e como o teste de Pavlov, estreita. Por que estreita?
estreita é a porta, espinhoso é o caminho que leva, né, ao bem-estar, à conscientização. E largo e fácil é o caminho que leva à perdição, né? Aos desequilíbrios, às desarmonias, aos melindres, aos desentendimentos, uma série de coisas assim. Então, por onde alguém pode seguir? Nós estamos seguindo, até porque Jesus disse que nós deveríamos, enquanto estivéssemos caminhando juntos, procurar de imediato nos reconciliar com nossos irmãos, porque senão não sairíamos daqui enquanto não pagássemos o último centavo. Então é o teste de Pavlov, né? Nós vamos ali batendo o nosso focinhozinho na parede no lado, porque a coisa vai ficando estreita, a ponto de entendermos nesse processo. E Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Ela é encontrado nela, os paleontólogos e os pesquisadores encontram nela resquícios de porções da cidade de 11 mil anos antes de Jesus. Tem coisa já catalogada, parte da cidade com vilarejo inteiro em Jericó, de 9 mil anos antes de Jesus. Então, desde aquela história do povo no Egito, que aí não interessa para nós aqui agora, em que eles andaram no deserto com Moisés fez a escrita, né, recebeu uma inspiração, fez a pictografia lá do Decálogo, os 10 Mandamentos, com a estrutura comportamental da humanidade, eles estavam saindo para esse local. Então, era um local de reconforto, de recomeço, um local de refazer, de renascer. E a palavra Jericó significa perfumado no idioma deles, especificamente perfumado. E era conhecido como a cidade das palmeiras, em virtude da beleza que ele se encontra. Mas, a caminho de Jericó, aquele homem, ele estava vindo, todos conhecem, de Jerusalém. Então, na passagem, ele estava descendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho aconteceu algo com ele que todos nós sabemos. E isso vem todo um montante de trabalho de Jesus com o homem da lei, que estava querendo saber quem era o próximo, e Jesus convida ele a entrar dentro de si, olhar para dentro e observar como é que esse próximo trabalha, porque ele começa já a falar daí de um texto que tem no capítulo 10, se eu não me engano, que é o princípio da misericórdia, né? Que é o indivíduo ter o cuidado de dar para poder receber. No nosso Evangelho, capítulo 10, né, fala de um trecho de Mateus, que são as bem-aventuranças, em que Jesus diz: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ele já começa aí, nessa passagem do samaritano, chamar a atenção do homem da lei, do que Deus reconhece como um processo que fora da caridade não há salvação. E aí vamos entender, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade do sagrado, não é a cidade do sagrado. Lá estão os 3 berços, as 3 grandes origens, matrizes das religiões mais, né, famosas do mundo. A cristã, a judaica, né, e o pessoal do Islã. Estão as 3 lá. E tanto que há uma confusão para onde vai, onde é que fica. E é interessante porque a nossa vaidade, ainda com os ladrões que nós carregamos, ficamos feridos nesse processo. Então, ele não identifica a pessoa, ele só diz um homem. Há traduções que colocam um certo homem, né? Um certo ser humano. Jesus está falando da humanidade, o ser humano filosófico. Por isso fala a palavra homem. Não é uma questão de gênero, masculino e feminino. É o ser humano, o ser terráqueo. Então, ele desceu de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele vem do plano do sagrado, ele vem do plano espiritual, ele vem da Terra Santa, do lugar de oração, e vai para a cidade, que é o local de trabalho. Há uma diferença porque Jericó, embora a tradução é perfumado, mas era uma cidade de encanto, mas também de aflições e infortúnio, porque tinha que trabalhar para alcançar seus encantos. A terra é encantadora, sim, nós gostamos de passear de férias, de verificar as cachoeiras, na beira da praia, ficamos olhando as falésias, quando estamos na estrada, que não é de avião, gostamos de contemplar as montanhas e aquela emolduração que o riacho faz e a cachoeira faz naquela pedra bruta, embelezando a natureza, que Deus nos dá nesse encantamento de Jericó, para que nós possamos ter uma vida regalada. Poucos têm tempo de olhar a natureza que Deus nos dá para embelezar nossos dias, né? Há pessoas que não escutam nem mais o canto dos pardais, para se ter uma ideia. Mas é isso que Jericó quer dizer. Ou seja, nós descemos do mundo espiritual para o mundo material.
há que se conseguir o retorno, que eles saíram da escravidão do Egito para a cidade de Jericó, receberam como herança a cidade das palmeiras, o local do recomeço. Nós recebemos a terra como um local de recomeço. Recomeço de quê? De nós mesmos, nesse caminho de construir a caridade dentro de nós e de sermos misericordiosos dentro de nós para termos condições de doar algo para alguém. E nessa passagem, quando faz a narrativa de que o homem, quando descia, ele foi assaltado, né? Ele caiu no poder de ladrões e despojaram de tudo, e cobriram ele de ferimentos e foram deixando seminu, né? Semi-morto. E ao mesmo tempo, passando pelo mesmo caminho, lá é muito interessante isso, passando pelo mesmo caminho, ou seja, na transição reencarnatória, foi o sacerdote e viu e passou adiante. Viu o homem lá caído, semi-morto, viu que estava ferido, mas foi adiante. Depois o outro, o levita, depois a gente pode discutir isso, o sacerdote que representa o levita, o que era para eles e o que é até hoje, e aqui o que Jesus está querendo dizer com isso. Também veio daquele local, passou por ali, observou, ele também viu e igualmente seguiu adiante. Nós temos esse hábito, vamos sempre seguindo adiante em razão do que nós priorizamos. O que é, né? Como é que Jesus fala? Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ele está chamando a atenção para isso com o sacerdote e o levita. Ele não condenou. O sacerdote tinha suas obrigações sacerdotais. E o levita também no templo tinha que preparar o templo para que o sacerdote pudesse fazer os seus trabalhos, os seus rituais e atender as pessoas que lá se encontram. Então, desde a estrutura do canto, né, que a gente chama alegria cristã, desde os enfeites, a iluminação, a limpeza do templo e a segurança do templo, era o levita que fazia. Enquanto que o sacerdote era ritualístico, o atendimento, a orientação, a doutrinação e os estudos. Cada qual tinha o seu compromisso. Jesus não está condenando nessa parábola, mas está mostrando como é que se dá o nosso papel e o que nós damos de importância no mundo. Se é isso que Jericó nos oferece ou que a pátria espiritual, que é Jerusalém nos oferece. E aí, descendo, passaram ao largo, mas de repente aparece alguém que é o ser abjeto na cultura da época, o samaritano. Então Jesus chama a atenção que as pessoas mais simples, as mais humildes, as que são desconsideradas pela sociedade, têm o hábito do auxílio mútuo. E nós vemos isso, né? A Central Única de Favela, não é isso? A CUFA, o Gerando Falcões, né? Esses jovens que estão surgindo, que não saem das elites, mas eles trabalham para que as elites vão servir os que não são elites, mas que são humanos também. Então, Central Única de Favela e Gerando Falcão e tantos outros, as casas espíritas, nós temos a mocidade, os adultos, atendendo pessoas que nem nos dão muito obrigado e muitas vezes nos maltratam. É esse samaritano que ele está convidando para atender um homem que foi assaltado e ficou semi-morto por ladrões. Mas vamos pensar nesse trajeto do plano espiritual para o plano material, de Jerusalém para Jericó. Que ladrões são esses? Voltemos a Jesus, né? Ele é o nosso modelo e guia. Não junteis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Quem são os ladrões? Indo para Emmanuel, André Luiz e Joana de Ângelos, o câncer que rouba a nossa saúde espiritual e compromete a nossa integridade física chama-se egoísmo e orgulho. Estou falando disso, não é? O sacerdote, ele tinha sua atividade, mas foi um tanto quanto egoísta, de não parar e pelo menos ver se aquele homem estava bem. Não é isso? Mas ele tinha seu compromisso, não está totalmente condenado. Há, como se diz na lei jurídica, há atenuantes, né? O levita também, mas poderia ter parado. Mas ele viu, mas não serviu. Os dois viram, mas não serviram. Mas o samaritano que estava de viagem, não era nem da região, mas um trabalhador, não se diz se era rico ou pobre, ele para, desce do seu cavalo. Descer do cavalo é uma expressão idiomática que também usa com Paulo de Tarso, né, como fui evangélico, pentecostal, estudei, né, teologia pastoral protestante por 7 anos. Cair do cavalo não quer dizer que Saulo caiu realmente do cavalo. Cair do cavalo significa eureka, alcancei a consciência. Ok? Então ele desceu do cavalo, ele desceu da montaria, ele saiu do seu trono, né, que o nosso aqui é um trono, né, do tamanho de uma garrafinha de refrigerante. Desce um pouco do trono, sai do edredom, do conforto do lar e vai servir a sopa, atender uma grávida, evangelizar crianças, visitar alguém no presídio, levar uma mensagem no hospital, essas coisas que Jesus disse lá. Como é que eu vou reconhecer os bodes e ovelhas? Ele diz, reconhecereis porque deu de vestir, deu de comer, hospedou, visitou quem estava preso, quem estava hospitalizado. Aliás, deu um simples de copo de água a esse pequenino. Então, nesse processo, esse trabalho de combater a estrutura do egoísmo fez com que os ladrões que nos afetam,
nos causam ferimento. E nós ficamos muitas vezes semi-mortos, por isso que há as existências sucessivas no plano material das nossas vidas reencarnatórias, até conseguimos pagar o último centil. Mas também nesse mesmo caminho que passou o levita, o sacerdote samaritano, ele teve um processo aí, voltando, de compaixão. Eu volto para os atendimentos de caridade da Casas Espíritas. Só existe por causa da compaixão. A compaixão é um dom divino, né? É a paixão com alguém, com Deus por alguém. Então, a paixão é algo platônico. Deus está distante de nós em termos de entendimento, como diz o nosso livro dos Espíritos. Kardec pergunta, como compreender? Ele diz, não, porque vos falta um dom. Sim, nos falta o dom do amor. Mas nós já temos à distância esse sentimento platônico de, mesmo não sendo agraciado, reconhecido, aplaudido, recebendo medalhas e diplomas nos tribunais e nos auditórios nababesco da terra, do país que vivemos, mas nós temos aos sábados, domingos, às quintas, alguns à noite escondidinho, levando sopa na porta do hospital, outros com seu violão nas costas, vai tocar, pede licença, tem vários, outros ficam fazendo prece em casa, pelos que sofrem, está aí a Ômicron novamente, a Covid moderna, Ômicron, e todos já fazendo prece para cercar com o campo energético na linha do bom samaritano. Não há reconhecimento, né? Porque a ação do samaritano está chamando a atenção que ela é incondicional e desinteressada. O evangelho é todo amarradinho. Todas as parábolas, elas conversam. Então, em nós, que samaritano há? Nós estamos viajando, sim, o samaritano viajava também, mas ele desceu, ele não caiu. Como Saulo no deserto da Jordânia, caminho de Damasco, caiu do cavalo, caiu em si, alcançou a consciência, esse não já sabia que o sofrer dele era tão quanto igual ao outro, e ele gostaria sempre de ser socorrido, ele foi socorrer também. Nós fazemos ao outro aquilo que queiramos que faça conosco. E era um hábito desse viajante, mas ele não caiu, ele desceu da montaria e colocou à disposição daquele ser, colocando nele o óleo, né, e o vinho. Naquele local, na verdade, é suco de uva, o processo de fermentação é para esterilizar. O óleo é para aliviar e evitar que a secura, a poeira, bichos pousassem sobre as feridas abertas, né? Nós temos o evangelho como o nosso óleo que ajusta as nossas feridas e faz com que nós tenhamos a ressignificação da nossa existência, e temos o vinho também, que é o estudo permanente da nossa conscientização e procurando, servindo ao próximo, nos tornarmos seres humanos melhores. Então, o vinho é a caridade, é a fraternidade, e o óleo é o evangelho em nós, nos tornarmos o evangelho, não sermos estudantes ou praticantes do evangelho, mas sermos o evangelho. O samaritano aqui, a caminho de Jericó, nesse processo reencarnatório entre o plano espiritual e material, ele chegou na Terra consciente de si, procurou uma casa espírita, procurou uma Cruz Vermelha, procurou o Médicos Sem Fronteira, uma entidade, uma ONG, eu falei aí da CUFA, né, Central Única de Favelas, de Gerando Falcões, e foi servir ao próximo. Ele desceu da montaria, ele saiu do egoísmo e do orgulho e foi de encontro àquele ser por compaixão, por estar apaixonado com alguém. Quem é apaixonado por nós? Deus. Deus nos ama incondicionalmente, desinteressadamente. E estar com essa paixão do Criador é levar o unguento, o óleo que protege as feridas do egoísmo, do orgulho, da soberba, da vaidade, da ingratidão, da maledicência, dos queixumes, uma série de coisas, para poder termos condições de sermos resgatados. Então, e aí ele coloca sobre a sua montaria, ele desce e põe no lugar, substitui, né? Nós fazemos isso, os jovens chegam nas casas espíritas e nós começamos a preparar desde criança, eles vão ficando jovens, daqui a pouco nós estamos sentados, ouvindo a palestra deles, né? O Senal é assim, e a gente fica embasbacado, de boca aberta, dizendo, meu Deus, eu nunca ouvi uma palestra dessa. E nós preparamos, nós demos a montaria para aquele jovem que nós estávamos usando, que é o nosso conhecimento, a nossa humildade e o pouco que dominamos, pela paixão com Deus por alguém, servir a Ele para estar ali também em algum momento tratando de nossas feridas, né? E nesse processo ele segue, mas ao mesmo tempo ele encontra dificuldade de continuar tratando do homem. Ele vai para a hospedaria, fica cuidando daquele homem, né, daquele ser humano, esse é o cuidado, mas ele ainda tem que continuar fazendo suas tarefas. Nós temos as nossas lutas individuais. Nós temos a família, o trabalho, né, do conhecimento científico da Terra para tornar melhor a Terra. Temos o trabalho religioso, espiritual, filosófico, também social, com a família, com amigos conhecidos, com domínio, para poder servir. E ele disse, olha, eu vou deixar aqui este homem, cuide bem dele, pede para cuidar, ter todo o carinho. E vou deixar alguns denários, há um pagamento, né? Esse pagamento é interessante porque nós vamos ver no Trabalhadores da Última Hora.
né? Que um reclama, mas eles chegaram por último e estão recebendo a mesma coisa do que nós estamos chegando primeiro, mas eles chegaram humildes, né? Chegaram depois, mas já estavam prontos. Ele deixa 2 denários, que também é o óbolo da viúva, né? Ele chega lá e diz, olha, o pouco que eu tenho eu deixo aqui, eu vou trabalhar para poder reconstituir a minha renda, porque tudo que eu tinha já cuidei dele. Olha o incondicional desinteressado. Foi lá e disse, quando eu voltar, o que teve de despesa, eu acrescento para poder fazer, né, o ajuste das despesas que foram acarretadas por esse hóspede que eu deixei aqui a caminho de Jerusalém. Jesus trouxe para nós 2 denários belíssimos, né? Tomai de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Manso é tudo de pensamento e humildade de coração. Esses 2 denários é que faz com que essa moeda que Jesus nos dá, nós temos condições de seguir os seus passos, na sua de humildade, negando nós mesmos, como fez o samaritano, desceu da montaria e colocou no lugar dele, e estarmos à disposição para atender, e negando nós mesmos o egoísmo e o orgulho, olharmos para quem? 625. Qual o modelo de guia que a humanidade deve seguir? Jesus. Se não temos isso, seja na casa espírita, no trânsito, na nossa casa, em qualquer ambiente, nós vamos estar sempre melindrados. Se aquele não lavou a panela da sopa adequadamente, se ele não arrumou as cadeiras no salão de palestra de forma ideal, se ele não fez a costura, a emenda da roupinha lá do Meimei, alguns chamam de Meimei, que cuida das mães grávidas, né? A campanha do quilo, Alta de Souza, se não arrumou a cesta básica do jeito que era do meu jeito, eu preciso descer desse, né? Eu preciso deixar esse sacerdote, esse levita, um pouco mais para outras tarefas e vir como samaritano, mesmo eu sendo o sacerdote ou levita da casa, e ouvir e aprender e acolher aquele irmão. Então, na noite de hoje, esse convite é quando Jesus é desafiado pelo homem da lei, né? Qual que é o meu próximo? Aí Jesus faz a narrativa e depois pergunta para ele, entre o samaritano, o sacerdote e o levita, qual foi o próximo? Ele me responde, aquele que foi misericordioso. E aí Jesus vem com a bem-aventurança. Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós obtemos a misericórdia do Criador para nossas existências materiais sucessivas, porque a vida é uma só, as existências que são sucessivas. E nessa misericórdia, nós devemos observar se esses 2 denários da mansuetude e humildade, nós estamos fazendo uso de forma correta perante as nossas co-convivências. Eu chego em casa, né? Eu sou professor, dou aula e tal, aí eu chego, mas a pia está cheia de louça. Eu vou ter que usar dos denários, eu não vou chamar a atenção das minhas filhas, da minha neta, nem da minha esposa, porque a pia está cheia de luz. Vou cumprimentar como está todo mundo, vou guardar meus livros, meus materiais, meu notebook lá no canto, vou colocar o celular para recarregar e vou para a pia cantando feliz, porque eu tenho o direito, eu tenho a oportunidade de não ser nem um levita, nem um Jericó, nem um sacerdote, mas nesse Jericó, caminhando para Jerusalém, porque nós descemos, reencarnamos, então descemos. Vamos ter que subir, vou cantar e vou lavar as louças, e às vezes eu vou usar da humildade e da mansuetude para educar. Alguém pode me ajudar a enxugar aqui? Não é verdade? E aí, nesse processo, nós vamos tratando as nossas feridas, principalmente as minhas, por ter lavado a louça sem fazer nenhuma contestação, e ao mesmo tempo ter o cuidado de agir sempre com compaixão. Então, a beleza do estudo da noite é nos dizer que o ensinamento dessa parábola nos conclama a uma análise permanente do nosso sentir, que é o coração, e do nosso pensar, que é a razão. Esses 2 criam-se uma palavra chamada bom senso, né? Que Flammarion diz, Kardec era o bom senso em pessoa. Exatamente, o bom senso é saber que a mansuetude e humildade, né? Você utiliza o tempo inteiro nas análises particulares e nas análises coletivas. Eu devo ser rígido para comigo, mas eu devo ser suave com o irmão. Mas a minha rigidez, ela tem que existir compaixão também. Se eu não tiver misericórdia por mim, por ainda cometer equívocos, nesse caminho, nesse trajeto, nessa passagem que está nos conduzindo, espero que nós mereçamos para o mundo regenerado, somente os mansos herdarão a terra, ninguém presta atenção nisso. Então, neste caminho, eu tenho que olhar se há nesse trajeto, que é curtinho, né? Do cérebro, coração, coração, cérebro. Essa caminhada entre Jerusalém e Jericó demanda do que nós sentimos e pensamos para conduzir ao nosso agir. Ou seja, o samaritano foi ao encontro. E é tão belo isso
que Jesus coloca também como sua primeira divulgadora uma samaritana, concubina de um homem casado. Né? Ele senta na beirada do poço de Jacó, na entrada de Samaria, e começa ali. Não é? Ele gostava disso porque era um povo abjeto, considerado estranho, seus comportamentos religiosos eram totalmente heréticos. Nós temos o ato, né, de fazer isso, né? Isso aí é algo muito sério. Querer comparar religião com religião, quem está certo está errado, e Emmanuel, inclusive, nos ensina isso de uma forma muito bela. Todas as religiões que estão na Terra estão a serviço de Deus, e cabe a ele fazer os ajustes, porque senão elas não estariam aí. Então é como um espelho quebrado, né? Cada qual pega um pedacinho e acha que o seu pedaço é melhor do que o outro, sendo que é necessário religar, colar uma na outra. Não é com Deus, o religar é entre nós, é no horizontal, porque o vertical está sempre ligado, porque Deus não nos abandona. Então esse homem, ele pede a outro homem, que é o estalajadeiro. E aí, quem é esse estalajadeiro? Interessante esse fechamento, né? Quem é esse homem que cuida da hospedaria para poder receber os 2 denários e depois eu volto e lhe pago com muito mais denários se ele fez mais alguma despesa? Olhai aquele que é o seu modelo e guia. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele é o hospedeiro, o estalajadeiro, é o homem da estalagem, não é? E os denários que ele quer, que ele deseja que nós venhamos a usar durante esse caminho de Jerusalém para Jericó, esse processo reencarnatório que nos encontramos, é a mansuetude e humildade dele. Por isso que ele pediu para tomar dele: tomai de mim, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Mas quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Ou seja, deixa os ladrões de lado, o orgulho e o egoísmo, porque vai lhe causar feridas, vai doer bastante. E siga os meus passos. Mansuetude e humildade. Então, mansos e humilde de coração. Manso no pensamento e humildade no sentimento. Essas duas luzinhas, que o coração é magnetismo e o cérebro é eletricidade. Esse eletromagnetismo vai fazer com que nós, samaritanos, caminhando a trabalho, a serviço, possamos doar os nossos denários a esse estalajadeiro, e ele vai confiar em nós, e nós teremos condições de doar outros denários, mesmo que na nossa viagem nós retornaremos bem depois, e aquela pessoa que nós ali deixamos, ela vai causar despesa. Nossos netos, tataranetos e bisnetos, nós voltamos espiritualmente ao mesmo ciclo familiar. Ora, então significa que aos mais capazes, olha o Evangelho, será dado os postos mais difíceis. Jesus, por que eu tenho essa família? Nem assim? Não é. Jesus, o que queres que eu faça com essa família, com esses vizinhos do condomínio, com esses colegas de trabalho, com esses amigos da casa espírita, onde eu encontro na rua, aquele que me deu fechada, ok? Então, neste momento, ele vai, né, pela escolha, Deus já escolheu criteriosamente aqueles que vão baixar o seu ciúme e servir a obra para que ela não seja prejudicada, está no nosso Evangelho, é onde a gente diz que no meu retorno, se ele teve mais alguma despesa, eu vou fazer o pagamento, porque estarei pronto para fazer a transformação em mim. Eu preciso, né, ser um samaritano em mim e ter o cuidado de observar os ladrões que ainda me causam ferimento. Eu me melindro muito com alguém, me melindro com o dirigente de algum trabalho da casa, porque ele fez uma observação e eu não gostei. Eu me melindro com aquela passagem do texto que o palestrante falou e mexeu comigo, né? Esses ladrões causam ferimentos. Então, essas muquerelas, né, que a gente chama muquerelas, né, é murmúrio, queixa, reclamação e lamentações, né, e melindres, eles são as feridas que o samaritano foi tratar com o óleo do Evangelho, pelo carinho, o acolhimento, o afago, né, e a esterilização de um processo de agir com a sua caridade, com o seu amor, com o seu campo energético de servir de maneira incondicional e desinteressada. Então, queridos e queridas, a Casa do Caminho está nos mostrando como caminhar de Jerusalém para Jericó. E lembre que nós estamos retornando para Jericó. Eu estou bem perto, né? 62 anos, então já passei da metade do caminho. Então, eu devo observar cada dia mais os meus passos, dentro de mim ou fora de mim, sempre dentro de mim. Porque o caminho de Jerusalém para Jericó é poucos centímetros, ó, tórax e cérebro. Né? Coração e cérebro. Esse caminho. Na régua, ele é pouco, né? 30 centímetros, 35, 40 centímetros. Mas, para nós, enquanto seres mortais, é uma eternidade. E por que Jesus usou a topografia de Jericó e de Jerusalém? Pela estrutura geográfica do terreno. São 27 quilômetros, mas entre uma cidade e outra é muito difícil de ir. Hoje está moderno, está de ônibus
Alguns amigos que me dizem que moram lá é 40, 50 minutos, e de carro 35 minutos no máximo, porque fizeram vias, tal, túneis, mas é íngreme, é muito inclinado, então você desce 27 quilômetros, né? Você desce como se estivesse descendo de um morro, e para subir é cansativo, realmente a ascensão do espírito é bastante trabalhosa, como diz Santo Agostinho, né? Tem que haver um esforço para domar as más inclinações, né? Verificar o que o sacerdote está priorizando, o que o levita que há em nós está priorizando, e o que o samaritano, que a humanidade não considera. O que é o samaritano? Vamos colocar uma coisa bem prática para nós. Eu não sento mais em roda de cerveja. Eu não fico mais assistindo filme de violência. Eu não estou mais na série, maratona de séries, assistindo aqueles filmes para ver o mocinho vingar do que era malvado lá, né, do vilão. Não, porque aí eu estou querendo transferir o poder do vilão para o mocinho. Eu já começo a ser samaritano. O samaritano, ele é herege, ele é herético, ele é distante, ele é fechado. Ele não tem o processo da religião que todos adoram. Então, mesmo que eu sente numa pizzaria com a minha família e eu receba depois a pizza um pouco fria, eu não vou ruborizar a face, nem tampouco eu vou me melindrar com o irmão que trouxe a pizza fria, né? Eu só vou dizer, poderia esquentar, por favor, porque está um pouco fria? No lugar de reclamar, eu vou pedir. É o que o Criador deseja de nós com relação a esse serviço caminhando de Jerusalém para Jericó. Essa nossa descida ela é momentânea, porque nós vamos subir também, porque ninguém para no tempo nem regride. Mas entre o mundo espiritual e o mundo material, sim, é uma descida, porque você sai de um plano de contemplação, né? Porque Jerusalém era o local de devoção. Jerusalém significava o local de louvor, de adoração, de agradar a Deus. Mas Jericó, apesar do encantamento, cidade das palmeiras e perfume, a terra encantada, mas há o trabalho. O trabalho vem de tripalho. Um pedacinho de madeira é para provocar tortura. Veio lá. Tem aflições? Sim, no mundo vós tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Olhai para mim, que trouxe o evangelho, que é o óleo da sua vida. Então, nessa linha, nós vamos compreender. E a partir de hoje, né, estamos na semana que o mundo material comemora o Natal, o nascimento de Jesus. Embora o aniversariante não é muito encontrado nessas festas, mas nós podemos aqui, no nosso íntimo, entender a mensagem dessa viagem nesse caminhar longo. E aproveitando o nome da casa, a Casa do Caminho, é o local de acolhimento. Mas a casa tem cômodos, né? Essa casa espírita, Casa do Caminho, ela tem cômodos. Tem o cômodo do sentimento, que é o coração, e o cômodo do pensamento, que é a razão. E nos leva para o caminho do Evangelho, que a escola consoladora nos dá. Jericó é a família, é o trabalho, é o trânsito, é o condomínio, é a viagem de férias. Jericó é a Palmeiras, a cidade das Palmeiras. Jericó é o princípio do retorno, que eles saíram da escravidão quando viveram no Egito, lá por 400 anos. Receberam Jericó como herança e ali ficaram, né? E é uma cidade antiquíssima e hoje ainda existe, continuamente ela permanece na mesma região geográfica. Mas ela é íngreme. De Jerusalém para lá é uma descida muito íngreme e a subida também é muito pesada. E naquela época tinha que fazer só durante o dia, porque à noite eu não enxergava, né, os pedregulhos, os espinhos e alguns animais que poderiam ferir. E aí nós temos isso no planeta Terra. Há situações que a escuridão vem nos incomodar, que é quando eu me irrito com um pancadão que o vizinho toca, eu quero dormir até tarde, ou preparar um texto de leitura para fazer uma palestra ou evangelho. Eu não posso me irritar. E, aliás, enquanto espírita, eu não posso tolerar nem suportar aquele meu vizinho, porque espírita não tolera nem suporta. Espírita compreende e acolhe para poder consolar e levar o óleo, né, do evangelho e o vinho da caridade, que é a fraternidade absoluta, servido de maneira incondicional e desinteressada, como fez assim o nosso irmão samaritano. Então, o nosso processo hoje, nesse recordar Jesus, é verificar se nessa via de transição que nós estamos, na terceira ordem, né, vendo aí nas nossas portas a mudança regenerativa para que os mansos herdem a terra, olhar-se dentro de nós a mansuetude e a humildade se faz presente. Jesus nos pediu para apropriar dela, mas essa apropriação não é gratuita. Há a porta estreita e o caminho pedregoso e espinhoso para passar, que vem nas experiências dos lapidadores de que Deus coloca em nossas vidas. Como assim, Gilberto? Lapidador? Sim. A sogra difícil, o filho complicado, o marido irresponsável, né? O colega de trabalho perseguidor maledicente, aquele patrão que incomoda, eles são nossos lapidadores, que vão tirando as arestas das sombras que carregamos ainda,
para poder fazer o diamante bruto, que Deus criou simples e ignorante, possa brilhar, reluzir, porque nós somos luzes, mas devemos ter o cuidado para que as nossas luzes não sejam sombras. Então, nós não fugimos à peleja, como diz, né? Mas fazemos o bom combate, como diz Paulo, dentro do Evangelho, que é o nosso óleo, dentro do vinho que esteriliza o nosso egoísmo e orgulho, porque nós praticamos a caridade e todas as casas têm esse hábito material de mostrar a fé do ponto de vista raciocinado e sentimental, mas esse sentimento e razão tem que ter uma ação. Tem a sopa, tem a livraria, tem a palestra, tem a evangelização, tem a visita aos presídios, tem uma série de coisas que fazemos para poder o samaritano que há em nós possa sempre descer da montaria e servir a montaria àquele que não tem e tem dificuldade de caminhar nesse trajeto ou passagem estreita entre dois ou mais lugares, que é aí a vida material e espiritual, nessa caminhada de nós, enquanto espírito imortal. Então, assim, pensemos, né? O que nós recebemos de Jerusalém é a boa nova, sabemos como é, retornaremos para Jerusalém e provavelmente retornaremos para Jericó, porque quando nós somos denominados Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, muitos acham que era a instalação do Evangelho na Terra como um todo. Não, é a preparação das almas que são mansas e vão reencarnar na Terra, e nós iremos evangelizar no Iraque, no Iêmen, no Kuwait, em países do continente africano que ainda são belicistas, em lugares em que a preponderância é do poder pelo poder, e nós, ao retornarmos à pátria espiritual, faremos, como ele disse para o estalajadeiro, se houver uma dívida maior, eu venho e pago o que estava devendo. E nós vamos pedir, por ter nascido na pátria do Evangelho, coração do mundo, coração é sentimento, quando chegar do outro lado, nós vamos dizer assim, qual o pior lugar ainda que existe no planeta Terra para ajudar a regenerar? Nós vamos dizer, olha, tem um lugar lá que o povo ainda coloca roupa de bomba, coloca explosivo, que usa metralhadora e tal, então é para lá que eu quero ir. Então nós vamos fazer esse retorno, além dos 2 denários que fazemos nas casas espíritas, servindo ao próximo de maneira incondicional e desinteressada, com uma suetude e humildade, nós vamos voltar para pagar ainda algumas questões e nós deixamos os hóspedes feridos por aqui, mas tivemos a oportunidade de adquirir a consciência espiritual e, ao chegar em Jerusalém, que é a pátria espiritual, pedir sorridente para retornarmos e fazer a obra de Jesus, porque ele diz que todos que o seguem são reconhecidos por se amarem ardentemente e por estar no mundo para servir e não para ser servido. Então, queridos e queridas, nós somos humanos descidos de Jerusalém para Jericó. Cada qual vai fazer do seu Jericó uma cidade perfumada, uma cidade com palmeiras, ou uma cidade de aflições. Aflições nós as teremos sempre, porque somos semente em brotação. Mas há em nós um óleo protetor, perfumado, e há em nós um vinho esterilizador, que é o princípio da caridade para com o próximo. Por isso que nós não toleramos e nem suportamos, mas nós espíritas acolhemos e compreendemos, porque a nossa escola nos consola, e nós vamos descer da nossa montaria e levar o consolo àqueles que nos ouvem ou que simplesmente estão perto de nós, já que nós somos energia, 7 octilhões de átomos em cada célula, 100 trilhões de células no corpo, então nós somos atômicos, comandados pelo ser que pensa, o ser inteligente da criação. O meu pensamento vai gerar um campo radioativo nos espaços do passado. E aí, como disse o humilde, né, de Assis, nós devemos seguir o que Jesus nos pede, levar o Evangelho a toda a criação. Mas, quando necessário, nós podemos fazer uso da palavra. Nós possamos, em silêncio de Jesus, no amor de Deus, estarmos com esse samaritano ajustado e usar os denários da mansuetude e humildade para com que o Evangelho, que é o óleo, e a nossa caridade, que é o vinho, provocar pensamentos, despertar consciências e edificarmos vidas para o Mestre Jesus e não para nós, porque somos aprendizes devedores e não credores. E assim, Jesus vai nos dar postos mais qualificados, porque aos mais capazes será dado os postos mais difíceis. Que venha nova Jericó, mas que nós possamos sempre retornar a Jerusalém para reabastecer, nos ajustar. E a Casa do Caminho é um pouco da Jerusalém.
porque cada irmão auxilia um ao outro, né? Para que nós possamos, na refrega da semana, antes do próximo encontro, estarmos abastecidos para servir a quem? A Jesus e a Deus. E assim, concluímos essa parte inicial da preleção. Esperamos que todos tenham compreendido um pouco e alimentado, né, dessa saudade que Jesus nos dá, mas revigorado no óleo do Evangelho, que é a boa nova de nossas vidas, nessa casa e escola que nos consola, que é a doutrina espírita. O amor de Deus e a paz de Jesus esteja em todos os corações, hoje e sempre. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Eu faço, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem nos dado, né? E eu faço o Pai Nosso, que é uma oração completa, né? Como nós estamos falou de Jericó, Jerusalém, nascimento de Jesus. Então, vamos fazer o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigada. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.